Oi, tudo bem? Me chamo Valquíria, sou professora de Geografia. Hoje vou ministrar a aula sobre o espaço geográfico do sexto ano. Trouxe aqui os tablets que serão entregues aos alunos posteriormente para a nossa atividade no Padlet. Peço que vamos começar a nossa aula sobre o espaço geográfico. Afinal, o que é esse espaço geográfico? Como compreender o espaço geográfico? Quais são os objetivos? Quais são as dinâmicas que acontecem dentro do espaço geográfico? Então, vamos aqui reconhecer o espaço geográfico e as suas dinâmicas e os seus momentos de interação. Vamos identificar os diferentes conceitos presentes no espaço geográfico, principalmente o conceito de paisagem. Afinal, aluno, o que você entende sobre o espaço geográfico? O que você analisa, o que você imagina, o que seria esse espaço geográfico? Quais seriam esses elementos que estão presentes no espaço geográfico? O espaço geográfico, então, ele é o resultado do quê? Da interação entre a natureza e a sociedade, a interação entre a natureza e o ser humano. Como o ser humano interage, como o ser humano se comporta na natureza entre os seus elementos. Compreender as paisagens naturais construídas pelo ser humano, que foram modificadas, que foram transformadas a partir da nossa técnica, do nosso trabalho. Então, o espaço geográfico a gente vai analisar primeiro em um processo histórico. O que? Ele apresentava somente os aspectos físicos e naturais. O que seriam esses aspectos físicos e naturais? Nós vamos imaginar os rios, os lagos, os mares, as montanhas, o nosso relevo, os planaltos, as planícies, todos os animais, todas as plantas vivendo em seu habitat natural, desenvolvido em sua natureza. O ser humano vai vir a partir dessa relação. Esse surgimento do homem primitivo, desde que utilizava-se dos recursos naturais apenas como um alimento, como subsistência, agora nós temos um ser humano que utiliza-se dos recursos naturais para a produção energética, para a produção econômica, para o desenvolvimento do comércio, das indústrias, para o seu próprio bem-estar, para o seu desenvolvimento natural. Nós utilizamos-se da técnica para o desenvolvimento do espaço natural em espaço mais humanizado, mais social, um processo histórico. Aqui nós temos uma imagem que vai representar essa transformação do espaço, os elementos naturais. Nós tivemos as modificações do espaço a partir do uso do recurso natural. Vemos que aqui nós temos a derrubada dessas árvores e o desenvolvimento já das casas, dos meios de transporte a partir dos cavalos, dos bois, das carroças. Então, depois nós temos o desenvolvimento dos trens, dos carros. Então, cria-se uma troca, um desenvolvimento de trocas, um comércio. O ser humano aprende a viver em sociedade e desenvolver-se em comunidade a partir da troca, do ganho, do trabalho, da renda, do lucro, e que nós entendemos o sistema como funciona hoje. Os elementos naturais, peço que vocês anotem no caderno de vocês isso, principalmente vamos citar esses elementos naturais. Nós temos o relevo, anotem aí o relevo. O relevo nós temos a planície, o planalto, a montanha, a depressão, que são formas de relevo construídas e presentes no nosso espaço. Nós temos também a vegetação, que são as formações vegetais, que são densas, que são mistas. Por exemplo, nós vamos citar aqui na nossa região, nós temos uma restinga do Parque Nacional do Iguaçu, que é um restinho da nossa Mata Atlântica. Nós temos a hidrografia, elementos hidrográficos, nós temos o uso dos rios, o uso dos lagos, dos mares. A gente precisa da hidrografia para a gente consumir, para a gente gerar energia, para o nosso bem-estar. Outro elemento importante desses elementos naturais seria o clima, nossa atmosfera, o nosso ar, o nosso frio, o nosso calor, nossas estações do ano. Que todos eles juntos, eles constroem, eles transformam
a nossa paisagem, que é um conceito muito importante do espaço geográfico, que a paisagem é quando a gente identifica seus elementos na paisagem como se fosse uma foto, mas uma foto do momento que nós olhamos, de tudo que nós olhamos. Como assim, professora? Porque é tudo que está à frente dos nossos olhos, todos os elementos construídos pelo ser humano ou naturais, que estão presentes na paisagem à frente dos nossos olhos. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem, elementos culturais e humanizados. Então, nós temos nesses elementos culturais e humanizados, mas espera, prof, você não estava falando sobre os recursos naturais? Sim, mas o que eu quero mostrar aqui? Que nós temos elementos naturais dentro do espaço que seria cultural, que seria humanizado. Nós temos as árvores, o solo, o relevo, a gente consegue identificar ele na paisagem. Então, quando nós temos elementos naturais, paisagens naturais, apesar de que a sociedade está em constante transformação, a gente vai identificar esses elementos como se fossem nas paisagens humanizadas, porque já foram quase todas transformadas e utilizadas pelos seres humanos. Vamos para os elementos humanizados. Vamos entender essa estrutura, entender essa paisagem. Nós temos urbanização, no desenvolvimento das cidades, no espaço urbano. Vamos transformar o espaço urbano, que são os prédios, as casas, as pessoas, essa relação, essa dinâmica das pessoas dentro do espaço urbano, traz o processo de urbanização como principal, o processo de industrialização, que é o uso desse recurso para a transformação da matéria-prima. Então, a indústria utiliza-se da matéria-prima para transformar, gerar energia, gerar alimento, gerar objetos, manufatura. Então, nós temos a importância da industrialização aqui. A agricultura e a pecuária, mas, prof, a agricultura e a pecuária não ficam no campo, não seriam elementos naturais, mas eles são transformados e modificados pelo ser humano. Então, a gente também é um processo que utilizamos a técnica para adequar esse processo às necessidades do ser humano, ao processo de transformação dos recursos naturais. Então, aqui nós temos o espaço rural. Aqui na nossa região, a gente identifica o espaço rural principalmente com os minifúndios, com a policultura, que nós temos produção de variedades, nós temos vários elementos, hortas, criação de animais, plantação de grãos, de leguminosas. Nós temos uma variedade de elementos a serem produzidos dentro de uma propriedade que atende às necessidades dessa família, dessa agricultura familiar. E que nessa agricultura familiar, nesse espaço rural, nós temos elementos culturais, que são construídos, transformados, modificados pelo ser humano. Outro espaço urbano, agora conseguimos identificar. Prestem atenção nesses carros, essas casas, os prédios, as indústrias, os prédios maiores, que seria o grande centro urbano, aqui seria mais um bairro. Então a gente identifica vários elementos e consegue compreender a dinâmica do espaço até o que é construído. Esse lago, a estrutura, tudo que foi modificado só está ali graças à construção e à modificação feita pelo ser humano. Vamos para a nossa atividade. Peguem os tablets. Essa atividade dura mais ou menos uns 15 minutos. A gente vai fazer a atividade na plataforma Padlet. Então, caro aluno, nós vamos fazer a atividade com acesso do Google, com a conta do @escola de vocês. Vocês vão abrir o Google, acessar o Classroom e lá no Classroom vocês vão entrar com a conta do Google, com o @escola, bem certinho. Vocês vão para a turma de Geografia e vocês vão acessar o link postado do Padlet.com. Vocês vão ser direcionados para a página do Padlet, o qual vai apresentar as duas atividades. Vocês vão observar na plataforma que existem duas seções. Uma seção que é os componentes naturais. Vocês têm um exemplo ali na imagem de florestas tropicais, que vai destacar a floresta amazônica. E na outra seção, os componentes humanizados, que vocês vão identificar o exemplo de uma cidade que cita São Paulo e Rio de Janeiro. Próximas sessões, vocês terão duas atividades. Atividade número 1,
pesquise paisagens naturais. E atividade número 2, pesquisem paisagens humanizadas. Vocês irão apertar, clicar neste maisinho e vai abrir o campo para vocês clicar o conteúdo, desenvolver o conteúdo. Vocês vão escrever paisagens naturais, vão pegar uma imagem que vocês encontrarem, que vocês vão se identificar com a imagem e vocês vão selecionar a imagem e descrever quais são os elementos desse componente natural que vocês identificam na imagem. Depois, vocês vão colocar o nome de vocês logo abaixo, com o sobrenome, para serem identificados depois. E vão repetir a atividade sobre as paisagens humanizadas, também descrevendo esses elementos, como vocês veem a imagem e como vocês identificam nela quais são os elementos tanto naturais da atividade número 1 ou os elementos humanizados ou construídos pelo ser humano da atividade número 2. Vocês terão 15 minutos para fazer essa atividade, para tirarem as suas dúvidas, para a gente conversar sobre o que vocês conseguem identificar, se vocês precisam de ajuda. Agora, no final da atividade, vamos retomar o conteúdo. Entendemos que é extremamente importante o espaço geográfico, pois ele é tudo onde nós habitamos. Peço que você, aluno, ao retornar para casa, ir ao mercado, ir para a cidade, ou passar por um espaço rural, ou até andar dentro de um espaço urbano, identifique os elementos, essa transformação, observe como nós transformamos o espaço a partir da técnica e do trabalho. Pois, muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham um bom dia.